Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês o processo que eu utilizo para pintar as camisetas que eu faço à mão, ok? Isso aqui então é a camiseta básica, comum, unissex. Então a primeira coisa é esticar, é colocar essa camiseta de uma maneira que ela fique fixa. Então uma das coisas práticas que eu encontrei foi usar uma tela. Essas telas que a gente usa para pintura. Com elas a gente estica a camiseta, é só vestir, não é? Ó, estou vestindo a tela, veja, para deixar esticada. E aí, com um lápis, que pode ser de preferência um lápis macio como o 6B, a gente faz o risco de leve aqui. Quem tiver dificuldade de riscar, porque aqui não é bom ficar errando e apagando. Pode fazer o desenho em uma folha e depois transferir para a camiseta, ok? Então o processo que eu utilizo é esse. Eu desenho na camiseta e depois, com o aerógrafo, né, eu começo a trabalhar colocando a tinta. A diferença do aerógrafo para o pincel é que o aerógrafo ele tem um jato que não deixa o traço rígido, duro. O traço fica suave, porque isso daqui é como se fosse uma mini pistola de pintura. Aliás, é uma mini pistola de pintura, né? Só que pelas suas características, o pessoal deu o nome de aerografia, de aerógrafo, que é a técnica de usar por meio de ar que joga a tinta para fora, e aí você consegue fazer com este material traços mais finos, tá certo? Eu vou pintar então uma camiseta agora, acompanhem e vocês vão poder perceber o processo para fazer esse tipo de trabalho. Lembrando, a tinta que eu utilizo é a base de água, só que depois que ela seca, ela não sai mais. Não tem como apagar, não tem como tirar. O máximo que pode fazer é retocar, mas é um retoque similar, muito parecido com tatuagem. Você acrescenta tinta, então vai chegar uma hora que não tem como mais mexer. Então, regra geral, não dá para apagar, não dá para mexer. Usou a tinta pegou no suporte, na camiseta, não tem mais como tirar. A partir daí é avançar. Então, o cuidado é muito importante para que não haja nenhum problema e você não prejudique o seu trabalho. Vamos ao trabalho com a pintura de camiseta. Aqui está a nossa peça fundamental, que é o aerógrafo ligado a uma mangueira. E aí só precisamos colocar agora a tinta. Eu vou iniciar com a tinta preta. Essa daí é uma tinta já líquida, já vem pronta para usar no aerógrafo. Importante tampar para que na hora que você faça o movimento não espirre fora, não manche a sua camiseta. Esse é o gatilho. Apertou, sai o ar, puxou, começa a sair a tinta. Eu vou dar alguns exemplos aqui com essa folha, você vai ver como é que funciona. Então, aproximando, eu tenho um traço fino, apertando muito forte, eu deixo o traço mais encorpado, mais grosso. Então, eu controlo pelo gatilho que tinha ali em cima, para aproximar, deixando o traço mais fino, e afastando, deixando o ângulo mais aberto para fazer o tom. Percebam que eu estou deixei um pouco mais afastado, e aí eu posso dar uma cor mais uniforme. Aproximando, eu consigo fazer traços mais finos, tá certo? Olha, engrossa conforme você puxa o gatilho para trás, e assim você pode desenhar, riscar, como se tivesse com uma caneta qualquer, um pincel, tá certo? Você pode desenhar com ele e o traço fica suave. É só ir manchando aonde você acha que deve e construindo a forma que você acha mais apropriada. Nesse caso, a característica do aerógrafo é deixar esfumaçado, deixar os tons sem serem muito marcantes, tá certo? É isso aí. Eu já fiz o meu desenho, já está pronto aqui na camiseta. Agora vamos começar o processo.
Deixa eu olhar aqui a imagem. Então, olha, eu apoio a minha mão para ter um pouco mais de precisão e estou começando, então, para não perder o risco do lápis que eu já fiz, então eu começo já marcando o que é mais importante para definir o desenho, usando o preto. Então, naquelas áreas que serão mais escuras, eu vou já direto com preto, né? Então eu já vou garantindo aí que eu não vou perder a estrutura básica do meu desenho conforme eu for acrescentando mais tintas. E desse jeito eu vou observando o que eu estou fazendo. Nesse caso, eu tenho uma referência da pintura, a imagem está no meu computador logo ao lado, eu vou olhando e riscando e marcando o desenho conforme a necessidade de cada traço e das formas que são apresentadas pela imagem proposta. Então, esse é o processo. Como a característica principal é basicamente esta, riscar, olhar, aproximar, o aerógrafo, afastar, e para dar as devidas graduações, eu vou dar uma pequena acelerada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai dar mais do que 1 hora, que é a média que a gente demora para fazer uma camiseta como essa. De 1 até 2 horas é o tempo médio que a gente gasta pintando uma camiseta. Então, como a base é esta, de riscar, observar e traçando, aproximando e afastando, apertando mais o gatilho para sair mais tinta, eu vou fazendo através desse controle todo o conjunto dos traçados, das manchas, e aí o desenho vai se formando automaticamente. Nessa segunda parte aqui eu já coloquei uma tinta marrom, que é a cor do nosso cãozinho, e agora eu vou aplicando através dessa tonalidade, dessa cor básica, né, as várias tonalidades que compõem o claro e o escuro para desenhar a figura na camiseta. E como eu disse, o processo basicamente é o mesmo. Conforme eu vou puxando o gatilho do aerógrafo para trás, eu vou abrindo espaço para sair mais tinta. Conforme eu aproximo o aerógrafo da camiseta, o jato de ar, o ângulo diminui e o traço fica mais fino. Então, através da aproximação, do afastamento, da puxada maior
do gatilho para trás, empurrando para frente, eu tenho esse controle para fazer manchas maiores, menores, mais finas, mais fortes, e vou compondo o desenho desta forma. Eu fiz a base escura, né, para não perder o desenho, e agora vamos às manchas que vão dar a cor básica do nosso desenho. Agora eu acrescentei um pouquinho de preto no marrom para fazer estas áreas um pouco mais escuras, né? É o meio tom entre a área máxima, que é o preto, e o tom amarronzado que está aí. Entre um e outro, eu acrescentei um pouquinho de preto dentro do aerógrafo e agora eu vou dando esses contrastes, acentuando o pelo do animal, traçando já nesse desenho a gente já vai riscando a direção do pelo. Na direção do pelo a gente vai pondo a cor e a tinta para facilitar essa textura, para facilitar a visibilidade da textura do pelo. Então o direcionamento do risco é muito importante também nessa hora. Vamos dar mais uma aceleradinha. Então eu limpei o aerógrafo e agora eu estou colocando um outro tom mais frio, azul, que também faz parte dos acessórios que o nosso cãozinho está usando. O laço já tem esse tom, então eu já vou aplicar um pouquinho essa cor pra gente, porque já estamos mais da metade do trabalho, né? Para podermos concluir. Então vejam que eu vou aos pouquinhos, marcando, aproximando o aerógrafo devagarinho, porque não pode errar. Se errar, o trabalho está perdido. Você tem que começar um novo porque não tem como apagar. Lógico, grosso modo, mas dependendo do que for, sempre é possível fazer alguns retoques. Mas vamos evitar esse tipo de coisa. Retoque não é uma coisa boa para fazer. Aliás, nenhuma dessas camisetas que eu faço tem retoque. Tudo é o processo. Não tem como ficar errando. É problema errar aí. Por isso que é bom praticar bastante em papel, em outros suportes, para ter um pouco mais de firmeza na mão
e confiança no traço. Dá mais uma aceleradinha para que vocês não cansem de olhar essa repetição. Estou preparando aqui um outro tom para finalizar o laço, né? Então eu estou diluindo bastante com água nesse suporte. Vejam que a consistência mais adequada é quando você levanta e cai algumas gotinhas sem que derrame muito ou demore para que essas gotas caiam. Um pouquinho só mais para que a diluição fique mais completa e o líquido, né, a tinta, passe com mais facilidade pela agulha do aerógrafo. Então, mexer bastante é importante para todos os lados, para não ficar nenhuma parte sem diluir, tá certo? Mais um pouquinho. E aí, após essa preparação da cor, do tom que nós fazemos, não pode esquecer um processo importantíssimo, porque sem ele pode ter problema com a agulha no aerógrafo, pode entupir. Se tiver sujeira, se a tinta tiver algumas pelotinhas sujas, alguns grãos maiores, ela pode entupir. Então eu utilizo, por exemplo, uma coisa simples, uma meia assim, feminina, que ela tem uma granulação muito boa para coar essa tinta. Então eu uso esse tecido aí para coar. Importante fechar bem para não derrubar a tinta em cima da camiseta, em cima do seu trabalho, e está pronto para continuar aplicando a cor, a tinta para finalizar a nossa camiseta. Tá certo? Vamos dar mais uma aceleradinha para que você não fique cansado nesses minutos que já se passaram e o vídeo não ficar muito longo. Porque agora é finalizar esse fundo e depois com essa mesma cor o lacinho. Agora eu vou fazer o acabamento com um pincel, porque aí ele dá um contraste mais intenso, o traço fica mais marcante. Eu vou começar retocando agora e dando agora a vida aos olhos com os brilhos e os contrastes que assim o exige. Estou agora marcando o tom que o olho possui, né? Marcando as áreas em que a cor dos olhos aparecem com mais intensidade. Eu estou utilizando o marrom, que é o que predomina, diluindo um pouquinho, sim, claro, para que a tinta possa deslizar com mais facilidade. Agora eu estou pegando um tom um pouco mais claro, um ocre, né, mais clarinho, nem tanto, mas um pouco claro, para ir fazendo a graduação das áreas mais claras do olho. Talvez não dê para perceber, porque a câmera está um pouco distante, mas de perto é possível ver com muito mais intensidade esses detalhes que vão dar mais vida à figura. Agora, mais um tom bem mais clarinho, em que eu vou acentuando gradativamente a passagem dos claros para os escuros na cor do olho da nossa figura. Saber aonde passa os tons escuros e os claros é muito importante. Aí dá uma esfumaçada para não ficar muito marcado, mesmo sendo com pincel, dá para suavizar bastante. O brilho do olho, ele não é totalmente branco, né? Ele tem tons. Então, nesse caso, eu estou usando um azul, né, um tom de azul, para marcar as áreas em que o brilho vai aparecer. Então, eu limpo bem o pincel
para que não haja nenhum problema de misturar com outra cor. E agora eu vou marcar aonde eu vou depois fortalecer mais o brilho. Então estas são as áreas que eu vou dar o tom de brilho no olhar, que seria a cor branca, né? Mas o azul, ele é muito importante para valorizar esse contraste que será aplicado logo em seguida. Às vezes não dá para perceber, principalmente nesse momento que eu acredito que está um pouquinho distante para vocês enxergarem, mas que quando olhar de perto a camiseta, o trabalho, é visível, é bastante visível essa diferença desses detalhes menores que estão sendo feitos agora. Então, agora eu vou pegar o branco puro, não é? Tirar o excesso de tinta. Eu pego uma bandejinha de isopor e vou tirando esse excesso de tinta para não marcar demais nem ficar empelotado na camiseta, para ficar tudo bem suave. E aí, na direção do brilho, eu faço a marca próximo daquele azul que foi feito anteriormente. Olha lá. Aí está o brilho já finalizado de um olho e do outro, para dar esse toque final no acabamento do trabalho. Então, tem a parte de baixo, né? Importante também ir acentuando. No nariz, ele é característica de umidade, né? Ele é úmido, então é importante dar esse contraste com esses brilhos também, para que a gente perceba melhor essa textura. Eu vou dar uma pequena acelerada para vocês não ficarem cansados, porque o processo é esse. Eu vou agora fazer os brancos para dar um contraste maior, porque só com o aerógrafo o contraste não é tão intenso. E mesclar aerógrafo e um pouco do pincel ajuda a dar um contraste melhor. Agora eu estou preparando um tom com branco, né? E um pouquinho só de cor de pele, para a partir de agora fazer aquelas áreas mais claras, que são as mais intensas. E para que isso aconteça, eu prefiro utilizar o pincel, porque ele já dá uma textura mais interessante, mais contrastante para o pelo. Então agora, essa finalização, geralmente eu utilizo o pincel, porque marca mais e fica mais interessante essa textura. Vamos dar mais uma acelerada, que vocês vão acompanhar mais facilidade, mais rapidamente, sem cansar, essa marcação dos contrastes mais intensos que tem aí na figura.
agora eu estou colocando só uns últimos retoques que vão ajudar a enxergar melhor os escuros. Eu usei o branco, claro, para acentuar, e agora em alguns pontos apenas para ajudar a formar o desenho nesses contrastes maiores. Esta é a parte final do trabalho que já está em sua fase terminal. Então, este foi o processo que eu usei para esta pintura. Então vocês acompanharam agora o processo que eu utilizo para pintar as camisetas. Então a base é o aerógrafo. Essa pecinha que nós temos aqui, ela precisa, esse aerógrafo, ele precisa de uma mangueira e um compressor com o qual o ar vai passar por dentro, né? E a tinta é depositada aqui. Você pode usar tintas que são próprias para tecido, importante nesse caso, são à base de água. Pode lavar à vontade que não sai. Quando é desse jeito, em pote, que ela é pastosa, há a necessidade de diluir bastante para que possa ser usada no aerógrafo. Ou então, é possível utilizar tintas que já são líquidas, prontas para você colocar no aerógrafo e utilizar, ok? Como vocês viram, esse é o processo. Se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma dica com relação a desenho, a pintura, coloca uma mensagem, dá um alô, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.